Eu devia ter desconfiado desde o começo. O último recado da Carla me trouxe um frio na espinha, uma sensação visceral de que algo estava terrivelmente errado. Era só uma mensagem de voz curta, mas cada palavra dela parecia ressoar com um eco de despedida. Precisamos conversar, é importante mesmo. Ouvi isso repetidamente. Tinha algo na voz dela. Uma nota que não reconheci. Algo que a Carla, minha melhor amiga desde que me entendia por gente, nunca usara comigo antes. Como eu poderia imaginar que aquele seria o começo de uma jornada que eu jamais esqueceria? Talvez devesse retroceder, um pouco. Carla e eu crescemos lado a lado, como duas metades de uma história moldada pela cumplicidade e pelos segredos que colecionamos na infância. Eram risadas, choros, as descobertas do primeiro amor, todas essas coisas vividas juntas. E de repente ela se foi. Sumiu como um sopro no vento. Sem uma briga, sem um adeus, nada. As mensagens ficaram sem respostas. As ligações foram deixadas em um limbo de silêncio incômodo. Eu me perguntava, noite após noite, o que tinha acontecido. Os dias se arrastavam como semanas, e comecei a notar coisas estranhas. Uma sensação persistente de estar sendo vigiada, como se alguém observasse cada um dos meus movimentos com olhos invisíveis e frios. Às vezes, meu celular emitia sons de notificações, mas quando o pegava, eram mensagens não lidas de Carla que simplesmente sumiam. A coisa mais perturbadora, porém, eram as fotos. Fotos antigas minhas e dela, momentos congelados de uma amizade outrora indissolúvel, apareciam na minha porta sem qualquer explicação. Quem poderia querer pregar essa peça cruel? Era como se alguém estivesse puxando um laço invisível, apertando-o ao redor de mim devagar, implacavelmente. Foi numa manhã cinzenta e sombria que a carta chegou. Era de Carla, ou pelo menos assinada dessa forma. Quando olhei para a caligrafia, teve algo que me perturbou. Havia algo errado. Algo, na fluidez das letras, parecia adulterado, como se não viessem de suas mãos, mas de alguém tentando imitar a suavidade da sua escrita. Dentro do envelope, as palavras praticamente saltavam para fora, clamando por atenção. Preciso te contar algo importante. Mas mesmo nessa simplicidade, havia uma carga que me fez estremecer. Tinha um peso ali que transcendeu o papel, reverberando, dentro do meu peito. Naquele instante, enquanto segurava a carta entre os dedos trêmulos, eu senti uma tempestade se formando. Era um misto de esperança, a de ter meu mundo restaurado ao lado daquela amiga que tanto amei, e um medo sufocante do que poderia esperar por mim pela frente. Algo dentro de mim gritava para continuar, para cavar fundo e entender o que realmente tinha ocorrido com Carla. E no fundo, eu sabia. Aquilo era só o começo. Uma porta tinha sido aberta, e mesmo sem querer, eu já havia cruzado por ela. A busca por respostas tinha início, mesmo que aquela jornada pudesse despedaçar tudo o que anteriormente eu chamava de vida. Dentro de mim, a decisão de buscar respostas tomou forma com a força de uma onda num mar revolto. Era como se, ao segurar aquela carta em minhas mãos, eu estivesse tocando o chamado silencioso de Carla, uma urgência que ressoava através do tempo que passamos separadas. Não que isso fizesse a dor da ausência dela sumir. Pelo contrário, ampliava a falta como um eco interminável. A ideia de que tivesse acontecido algo terrível me puxava, me arrastava para um abismo sem fundo, e eu sabia que não poderia vencê-lo a menos que começasse a entender. Decidi investigar, começando pelos lugares que costumávamos frequentar, revistando memórias marcadas pelo riso e pela confiança. Qualquer detalhe, qualquer sinal que pudesse indicar o rumo que ela havia tomado. Não demorou muito até que as pontas começassem a se conectar. Carla estava envolvida em algo que ultrapassava qualquer coisa que eu conhecesse dela. Um projeto, secreto, envolto em um manto de confidencialidade e perigo. Com isso veio uma nova percepção. Eu estava sendo seguida. Uma sombra constante e inquietante se esgueirava nos cantos da minha visão, tornando o ar mais pesado.
Podia jurar ver um reflexo aqui, ouvir um deslize ali, sentir a pressão invisível de alguém sempre à espreita. Me pegava olhando por cima, do ombro, cada pequeno som amplificado por uma ansiedade crescente. Me senti como se estivesse pisando em terreno minado, sabendo que um passo em falso poderia arruinar tudo. Foi um conjunto de registros ocultos que me deixou sem ar. Carla mantinha uma vida dupla. Todos os nossos segredos compartilhados, todos os esforços para confiar em um ao outro, pareciam agora um fiapo perto do universo em que ela entrara. Estava planejando deixar o país, motivada por um medo que agora eu conseguia quase tocar. Uma segurança comprometida não só para ela, mas para tudo o que costumávamos ser. Naquele instante consegui ver como éramos minúsculas diante daquele emaranhado de estranhos interesses. Mas nada poderia me preparar para o momento em que ela, Carla, reapareceu como um fantasma saído das sombras. Meu coração vacilou, uma dança frenética entre alívio e espanto. Era ela, em carne e osso, com um brilho urgente nos olhos, me revelando uma verdade acachapante. Seu desaparecimento forjado, sua morte elaborada meticulosamente, tudo era para me proteger. Um sentimento que comecei a reconhecer, quase tocar, embora meu cérebro se recusasse a aceitar inteiramente. Você estava em perigo, Sofia. Suas palavras foram duras como uma lâmina. Alguém próximo. Alguém que pensamos ser seguro. O horror se alojou fundo dentro de mim. O que ela dizia não era apenas um cenário de pesadelo. Era uma realidade aterradora. Fui cercada por uma teia que nos entrelaçava a todos. Eu, ela e um traidor sem rosto ainda. Sentir que alguém no nosso pequeno círculo de confiança poderia partilhar segredos sombrios por trás de uma máscara de bondade era um golpe que eu não sabia como suportar. O abalo foi tão profundo que me vi parada, dividida entre o medo e a determinação de fazer qualquer coisa para nos proteger. E assim, nossa história se transformou num plano de sobrevivência. As linhas de quem éramos, de quem sempre fomos, se embaçaram. E no meio de tudo, uma pergunta rastejava em minha mente. Até onde você iria para proteger aqueles que ama verdadeiramente, mesmo se isso significasse enfrentar os horrores ocultos, os fantasmas escondidos nas sombras do seu mundo? Tudo isso agora era mais do que pessoal. A revelação de que estávamos sendo traídas atingiu-me como um maremoto avassalador. Carla e eu nos encontramos, encarando aquilo como uma espécie de rito de passagem. O rincão familiar, onde um dia compartilhei segredos despretensiosos com ela, agora parecia ser a cena de um crime encoberto. Eu respirava fundo, tentando sufocar a onda de pânico que ameaçava romper seu dique a qualquer momento. A adrenalina e o medo se misturavam numa dança frenética sob minha pele. O silêncio entre nós, carregado de coisas não ditas, de uma urgência desconhecida, era espesso como um nevoeiro. No entanto, a firme determinação de Carla reacendeu algo em mim. Percebi que não estava sozinha. Havia algo submerso na força da alma dela que me impulsionava a ser igualmente destemida. Assim, traçamos um plano da única maneira que sabíamos, silenciosa e decididamente, como quando éramos crianças planejando escapar da escola para aventuras através dos bosques da nossa infância. Mas agora, a ameaça era mais tangível, uma presença invisível que nos rodeava com seu hálito gélido. Precisávamos agir rápido, antes que essa sombra fizesse sua jogada final. Carla tinha feito suas investigações, coletando fragmentos que, na hora certa, revelariam a trama oculta. Com suas anotações e minha dor transformada em raiva, começamos a desmantelar o véu de normalidade que encobria a verdade. Meu coração estava a mil, batendo contra a jaula do meu peito como um pássaro frenético. Ingressei no grupo suspeito, que Carla investigava, cada passo carregando o peso da vida que ainda não fora vivida. Aprendi a escutar alertas silenciosos, a ler entre as entrelinhas durante as reuniões clandestinas, a distorção na voz daqueles que diziam ser amigos. Então veio a descoberta impossível de entender. O namorado de Carla, alguém que inúmeras vezes vi retratado como um aliado,
era a serpente entre nós. Cada palavra doce, cada gesto carinhoso, mascaravam sua verdadeira intenção. Ele estava usando informações privadas de Carla para fogo cruzado com um empresário que ainda se mantinha fora de vista. Era como se uma parte da minha realidade quebrasse e eu afundasse no chão sem chão. Meu sangue ferveu de justiça enquanto preparava a revelação final. Armamos tudo, esperando o momento certo em que ele baixaria a guarda. Eu sabia que tinha que ser inteligente, que não poderíamos nos permitir um erro sequer. Como tornamos as coisas possíveis ainda hoje me espanta. Então, num encontro que deveria ser mais um ardil, eu desmascarei sua traição à polícia. Ele estava encurralado, mas a vitória não tinha o sabor que imaginei. Quando acreditávamos ter dominado a situação, sua confissão final congelou o ar ao nosso redor. Ele ameaçou com um segredo, algo valioso e letal, um líquido invisível que podia romper a paz frágil que nos restava. Minha raiva foi imediatamente substituída por um calafrio. As palavras dele ecoavam no vazio, e eu entendi que aquilo era uma rede que ele não tecia sozinho. Não éramos peões apenas em seu jogo. Havia um cúmplice, alguém observando-nos com um olhar faminto. O horror de não saber de onde viria o próximo. Golpe, quem estaria manipulando os fantoches sob sua própria causa obscura, era como estar amarrada em um palco sobre o qual eu pouco exercia controle. Nossa fuga não seria só uma questão de segurança, mas de sobreviver à desilusão, de encontrar um refúgio onde as sombras não estivessem sempre até os ombros. Pela primeira vez na vida, percebi que toda a confiança que eu nunca questionei precisava ser revista sob novas lentes. Uma tarefa que, até então, eu duvidava ser capaz de completar. Mas havia uma chama. A chama de lutar por mim e por Carla. E, de algum modo, isso foi suficiente para continuar. Quando tudo finalmente parecia se encaixar, a verdade foi revelada com um toque de ironia amarga. Carla e eu estávamos num esconderijo improvisado, nossas vidas viradas do avesso por segredos que jamais imaginamos carregar. Havíamos enganado o traidor, invertido as regras do jogo com uma estratégia tão arriscada que prendíamos o fôlego a cada movimento. Parecia que o círculo estava completo, que as amarras finalmente haviam sido desfeitas. Mas, em vez do alívio absoluto, o que sentimos foi um frio silencioso quando ele, acuado, decidiu enfim nos contar. Havia outro, alguém que esteve conosco desde o início, camuflado na calada da nossa convivência. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Cada detalhe da convivência que rememorei parecia ter uma nova cor, como se alguém sutilmente tivesse pincelado sombras que eu não pude ver. Realizar que tínhamos sido observadas, manipuladas, deixou um gosto amargo na boca, como sangue no ar. O inevitável confronto com o desconhecido me deixou tentada a desistir, mas havia algo em jogo que ninguém além de Carla e eu poderíamos entender. A segurança do que éramos, do que um dia sonhamos ser. Antes que pudesse afundar num caos emocional, Carla me segurou, sua voz firme e decidida. Sofia, nunca estivemos sozinhas de verdade. As palavras penetraram minha mente como um raio de esperança em uma tempestade. Uma brisa tangível no fantasma da minha desconfiança. Com isso, reavaliamos nosso refúgio, sabendo que a quietude era apenas superficial. Estávamos cercadas, mas não derrotadas. Juntas formulamos um plano, tomando decisões rápidas, mirando brechas no nevoeiro que nossa situação nos lançava. Era como se, a cada passo que dávamos, uma nova camada de entendimento se revelasse. A distância até a verdade encurtando, mesmo que o medo fizesse questão de se infiltrar em nossa determinação. E se não nos reencontrássemos? E se o desconhecido decidisse antecipar seu próximo golpe? Essas perguntas queimavam minha mente, mas eram pequenas faíscas se comparadas ao incêndio do desejo de sobreviver. Movemos cada peça com precisão, sabendo que qualquer erro poderia custar caro. O tempo parecia se dilatar, a noção de cada segundo era acentuada pelo silêncio tenso. Finalmente,
Encontramo-nos em um espaço seguro, onde poderíamos fazer um inventário das certezas e mentiras que nos trouxeram até ali. Foi então que a fragilidade da confiança se revelou. Tão fácil de romper, tão difícil de remendar. A sensação era claustrofóbica e liberadora ao mesmo tempo. Sabíamos que, ao sobreviver a tudo isso, éramos finalmente livres da ilusão de segurança. Enquanto estávamos ali, Carla olhou para mim com uma mistura de dor e gratidão. E eu percebi que talvez nenhum de nós saísse completamente ileso disso. Havia marcas que precisariam de tempo para desaparecer e cicatrizes que sempre serviriam como lembrança. Às vezes, as mensagens mais importantes não são enviadas para proteger o destinatário, ela sussurrou, sua voz carregada de cada experiência não vivida. E ali estávamos, duas pessoas diferentes das que começamos, unidas por uma missão. Proteger ama-se verdadeiramente. Carla e eu nos tornamos guardiãs de nossa própria liberdade, conscientes das correntes invisíveis do passado e decididas a forjar um futuro onde o medo e a traição não teriam lugar. Você lutaria por alguém que ama? Pergunto-me a cada batida insegura do coração, tentando oferecer o mesmo convite àqueles que já nos deixaram para trás, ou que ainda estão ao nosso lado. E agora, num resgate de coragem e esperança, lançamos a mesma pergunta aos ventos, esperando que ressoe com aqueles que entendem o preço da verdade, o peso do amor e a fragilidade da confiança. Até onde você iria?